Bom dia, professor. Bom dia, professor. Todo mundo ouvindo? Sim. Eu estou escutando normalmente. Beleza. Então, vamos lá, turma. Vamos falar hoje um pouquinho sobre fígado, certo? Vamos conversar um pouquinho sobre fígado hoje. Porque algumas coisas eu estou alterando devido né, ao nosso tempo de aula, a todo esse conjunto de coisas, né, que vem acontecendo. Eu estou reestruturando devagarzinho o que a gente vai priorizar, né, para estudar, para dar aula, para que vocês saiam com a base, né, mais aprofundada dos sistemas fisiológicos e da parte clínica dos bovinos. Dos bovinos, de modo geral, né, que é o que eu estou passando agora. Gente, isso é uma foto aí de um fígado, né? E depois, na próxima aula, a gente vai abrir com a discussão sobre o que seria esse problema no fígado, tá certo? Eu não vou dizer o porquê desses cortes, eu não vou dizer onde está o problema, qual é o problema, mas nós vamos abrir a próxima aula com uma discussão, né? Eu vou abrir no microfone de 1 a 1 com calma e a gente vai discutir o que seria esse problema no fígado, tá certo? Mas para conhecer as afecções hepáticas, é importante nós termos em mente todo o sistema hepático, né? Saber que o fígado é a maior glândula isolada do corpo dos bovinos. Então, qual é a glândula maior que a gente tem? É o fígado. Não é à toa que ela é a maior glândula, né? Por quê? Porque ela é responsável pela passagem, né, de vários metabólitos por ele, para que eles sejam quebrados, né, haja catalisação desses metabólicos e que eles sejam jogados na circulação arterial para ser distribuído pelas células e tecidos alvo, e das células e tecido alvo, eles lá são utilizados, esses metabólitos são utilizados para a nutrição, recomposição e todas as funções, né, defesa, tudo de cada tecido. Logo após, ele esses tecidos, eles vão, né, utilizando e acaba também fazendo a catálise desses metabólitos e mandando para a circulação venosa, que chega no fígado de novo, né, para ser de novo metabolizado, tirado as toxinas, né, as endotoxinas, e distribuída na circulação para ser drenado pelo sistema digestório, pelo sistema também renal. Então, é assim que acontece. Ora, o fígado está trabalhando o tempo todo, esteja você comendo, descansando, o que for, ele está lá trabalhando com toda a estrutura que existe no sangue arterial e no sangue venoso, para que ele faça inclusive
a junção, né, de alguns radicais para que aquela substância possa ser absorvida ou excretada. Então, está aqui, ó, o seio sinusoide epitelial, né, as células de Kupfer, né, e aí nós temos aqui o seio sinusoide, tá vendo? Os hepatócitos, hepatócito primário, secundário. É importante a gente ter essa visão, né? Aqui um corte, ele está demonstrando um corte do fígado, né? Da estrutura, como é feita a irrigação. O fígado é altamente irrigado. E é um desenhozinho esquemático para vocês relembrarem toda a funcionalidade do fígado e o quanto ele é importante. Se a gente fosse um caminhão, o fígado seria o filtro do caminhão, né? O filtro do óleo diesel, né? Eu diria até que ele seria o filtro do óleo diesel, do óleo do motor, da água de arrefecimento, de todas as partes, né? Ele filtraria tudo, porque o fígado ele tem essa capacidade. Mas não é só de filtrar, também de promover fisiologicamente toda a cadeia bioquímica, né, para que aquela substância que foi digerida, que ela seja aproveitada por todos os sistemas do corpo. Então, vamos falar para a estrutura do fígado, né? Tem os hepatócitos, que são as células dos ductos biliares, né? Que eles vão enviar a bile para o sistema digestivo, para que faça a digestão de gorduras, né? Células endoteliais, células de Kupfer, essas são importantes, viu? Quem não está lembrado, vai lá e faz uma revisãozinha das células de Kupfer. Células de Ito, né, de estocagem de gordura, e células que vão estar lá para as diversas funções. Ok? Os hepatócitos, eles se agrupam em placas, formando unidades morfológicas. Os sinusoides hepáticos, eles formam o leito vascular intracinar. Então, tudo isso tem importância na cabeça. Lembra lá o desenhozinho esquemático, né? Vai no Dux, fisiologia do fígado. Eu estou batendo um pouquinho na fisiologia de um modo geral, porque a gente só pode compreender a patologia se a gente sabe o que é normal no fígado, né? Então, os seios sinusoides hepáticos, eles formam o leito vascular. Já está dizendo leito, quer dizer, onde os vasos, né, permeiam por dentro do fígado, cada um na sua profundidade, no seu calibre, levando irrigação às diversas células do fígado que a gente já viu aí anteriormente. Opa, passei errado. E aqui está, ó, outro desenho esquemático, né? A parte da vesícula biliar, né? Do ducto biliar, tá vendo? Em verde. É importante a gente ter essa noção de que a bile está permeando, né? E as artérolas vão se formando em arteríolas, e daí vem como contatos de... Porque a nossa corrente sanguínea também, né, existe a presença de bactérias patogênicas e não patogênicas. As patogênicas podem provocar doenças quando elas aumentam sua colônia ou a produção de toxinas, né? Vai depender da injúria que as bactérias provocam. Geralmente, essa enciclopédia britânica, inclusive, pessoal pode baixar em PDF, viu? Ela é muito boa para se entender a funcionalidade do fígado.
De uma forma geral, tanto faz para grandes como para pequenas, a funcionalidade é muito parecida do fígado, né? Mesmo para monogástrico e poligástrico, é muito parecida a funcionalidade do fígado. Difere detalhezinhos, né? É importante a gente ter baixar essas coisas em PDF para a gente poder consultar. Então, as bactérias, elas estão lá, né? Assim como outros agentes, né, microbianos, que podem ser benéficos e podem ser maléficos, eles estão ali circulando. Estão circulando também no ducto biliar, né? Tudo que você vê de verdinho aqui, ó, é ducto biliar. Toda bolinha que você vê verde é o ducto biliar, né? Então, isso é importante a gente ter essa visão do tecido hepático. Né? E funções, né? As funções secreção e excreção de bile, metabolismo das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. Então, o fígado ele é responsável por essas funções metabólicas desses nutrientes, nutriente proteico, nutriente de carboidratos e nutriente de lípidos. Desintoxicação e neutralização. Produção de albumina, fibrinogênio, fatores de coagulação, heparina. Gente, e a albumina, ela é medida nas diversas espécies, inclusive nos ruminantes, para que se tenha uma visão, um equilíbrio osmótico, um equilíbrio na produção de células de defesa e tantas outras proteínas da linha de defesa e da linha de resistência orgânica. É uma das proteínas mais importantes para o ruminante, para o ser humano, para qualquer espécie. A detecção de albumina, ela faz com que eu tenha uma visão de como anda a resposta fisiológica de um animal, né? Então, é importantíssimo eu ter essa visão. E olha quem fica ali na produção, né? Quem é que pega todos aqueles nutrientes que vêm via corrente arterial e transforma em albumina, reconstruindo a albumina? É o fígado, né? Por isso que ele é muito importante. Armazenamento de cobre e ferro. Gente, a gente fala de cobre e ferro e outros minerais também, né? Ativação e síntese de vitaminas, né? Ela ativa e sintetiza vitaminas. Regulação do volume sanguíneo. Veja que importância tem o fígado. Um problema hepático pode fazer com que eu tenha uma descompensação maior ou menor na minha pressão sanguínea, já que eu aumento ou diminuo o volume, né? Se as artérias elas têm o mesmo calibre, o mesmo coeficiente de elasticidade, que se altera muito pouco, mas se eu aumento ou diminuo o volume, eu posso aumentar ou diminuir a pressão arterial. Atividade fagocitária, né? Que é as células de Kupfer, elas são importantíssimas, né? O corpo do ruminante, ele tem essa atividade periodicamente, né? Isso aí não para, é o sistema autônomo que está regulando tudo isso aí, né? Detecção quando o sistema imune detecta algum agente, mesmo que não seja patogênico, mas que seja um agente fora do reconhecimento da parte bioquímica do corpo, ele vai agir fagocitando, se for o caso. E aí, as células de Kupfer, elas são importantíssimas para isso. Então, o fígado também tem uma capacidade de armazenamento, né, de sangue, tanto o sangue venoso como o sangue arterial, e armazenamento de bile também, né? É uma reserva, o fígado é uma reserva funcional e ele tem um certo poder de regeneração, né?
professor, o fígado já teve... existem lesões em que ele não se regenera. Existem sim, várias lesões que ele não se regenera. E, geralmente, quando se perde uma área muito grande do fígado, né, eu fico comprometido, mas há uma super funcionalidade das outras áreas. E isso, a tendência é que aquele animal vá ter uma expectativa, né, de vida funcional menor, né? Então, ele vai ficar mais susceptível às outras doenças. Então, regeneração do fígado se dá através da regulação hormonal e também da disponibilidade de aminoácido, né? O fator de crescimento epidérmico, EGF, né? Ele vai ser ativado quando eu tenho alguma lesão hepática. E, gente, a todo momento a gente está tendo uma lesão em vários tecidos do corpo, por motivos diversos, né? Então, imagine que aquele rebanho está ali, né, de bovinos, ovinos, lhamas, qualquer grande animal, qualquer animal que esteja lá no seu meio ambiente ou em algum pasto, né, em alguma estrutura. Bom, ele a todo momento ele vai estar sendo reconstruído, ele vai estar sendo estimulado, ele vai estar sendo atacado por micro-organismos patogênicos, que eles podem estar em pequena ou em grande quantidade, eles podem estar provocando sempre o sistema destruindo um pedacinho ali do fígado e está sendo reconstruído. Por isso que a gente diz assim, todas essas medidas preventivas que nós temos dos animais, pé-dilúvio, né, vacinações, vermifugações, diminui todas essas injúrias que está lá o fígado responsável para combater todas elas. Ora, se o fígado está usando todo aquele nutriente para a reconstrução de células de defesa, para uma maior produção de albumina, para aumentar a resistência, fatalmente ele vai diminuir a produção de metabólitos para crescimento, para reprodução, para ganho de peso, para formação e construção de tecido, né? Que ele está utilizando toda a sua parte fisiológica, né, do metabolismo e da reconstrução bioquímica para combater e reconstruir injúrias que ele está sendo submetido. Pequenas injúrias é normal, é da vida, né? E isso acontece aqui no nosso organismo também. É importante para o clínico ele compreender isso. Tem o TGF, né, que é o fator transformador de crescimento, alfa. Tem o fator de crescimento de hepatócitos, o HGF. O fator de crescimento de fibroblastos ácidos, FGF. E a substância estimuladora hepática, HSS. Aí vem a norepinefrina, vasopressina, angiotensina, insulina e glucagon. Muitas vezes, nós pegamos alguns exames, né, e fazemos a correlação do exame com a anamnese e com os achados clínicos, né, onde a gente vai fazer as constantes fisiológicas, a palpação, né, e tudo o que é necessário para que se chegue a um diagnóstico, e, às vezes, a gente fica perdido. Qual a importância do fator de crescimento epidérmico? Né? E você vê lá um exame, a EGF, ele mediu a EGF. Para quê? Por quê? Né? Eu peço o exame desde que, e é uma outra abordagem que a gente tem que fazer, a gente solicita exame que vai nos dar subsídio para aquele diagnóstico. É comum a gente ver solicitações de exames meramente de praxe, mas que não vai me dar visão nenhuma. Na hora que você vai construir
o raciocínio diagnóstico, diz assim, poxa, para que esse exame aqui? Né? Para que eu peço um exame para testar o fator de crescimento de fibroblastos ácidos? Né? Para que eu meço a vasopressina, a angiotensina, a insulina, o glucagon? Então, isso é importante a gente ir lá se reportar ao Radostite, né? Ele vai estar lá e alguns livros de exames para que a gente saiba o que a gente está pedindo, por que a gente está pedindo, o que é que a gente desconfia. Essa conexão ela é muito importante, né? Se eu, por exemplo, pedir vasopressina e angiotensina em animais que eu ao examinar, eu vejo que ele está com uma baixa pressão, né? A pressão dele está baixa, eu estou desconfiando que eu posso ter algum problema ou hepático ou renal, porque o rim também ele ajuda nesse controle da pressão. Ou, às vezes, cardíaco. Às vezes, eu estou pesquisando uma desconfiança hepática quando ela é de controle neurohormonal cardíaco. Mas se eu chego lá e vejo que no exame de vasopressina, angiotensina, insulina, glucagon, se eu peço os exames, né, direcionados para isso e vejo que a função hepática, né, ela está normal, eu vou me reportar logo a outros sistemas que influenciam na pressão. Assim como na intoxicação, eu vejo membranas cianóticas, né? Eu vou tentar, né, através de exames, palpação do fígado, palpação para ver não só dor, mas para ver tamanho, se ele está se ele está aumentado ou não, né? Isso vai me dar um direcionamento para saber se eu tenho um problema hepático ou não. E aí é aquela nossa retórica de sempre. Anamnese, todo exame começa na anamnese, e bem feita, sinais clínicos, né? Eu vou ver febre, cor de fezes, secreções, excreções, auscultação, palpação, sinais de pele, né? O fígado, ele tem uma característica que muitas doenças hepáticas dão problemas de dermatite ou dermatose, né? São diferentes dermatites e dermatoses, ou os dois juntos, ou algumas infecções, né, que vêm secundárias. Pensar sempre que depois de uma dermatose ou uma dermatite crônica pode vir acompanhada de uma infecção secundária, né? Aquele tecido está ali injuriado e aí acaba bactérias e micro-organismos patogênicos, devido à defesa estar abalada, dele se instaurar, né? Então, é importante a gente ter esse raciocínio clínico. E aí, diante dessa anamnese dos sinais clínicos, é que eu vou decidir qual minha prova laboratorial que eu devo pedir, né? E conectar com outros sistemas é importante. E as provas laboratoriais vão me dar todo o subsídio para eu chegar a um diagnóstico mais preciso, né? Às vezes, uma biópsia, se eu desconfiar, eu vou, através de um procedimento, fazer uma biópsia. E aí, para me dar uma maior substância no diagnóstico hepático, eu vou fazer também uma ultrassonografia, né? O ultrassom me dá uma segurança ou uma indicação, né? Juntando com todos os outros exames, ela vai me dar uma indicação do que realmente eu poderia estar acontecendo naquele fígado, né? Eu posso ver fibroses, né, que vão estar hiperecogênicas, eu posso ver calcificações, que geralmente vai mostrar imagens com sombra, as calcificações, também hiperecogênicas, às vezes com debris, né, imagens variadas, circunscritas ou não, nódulos, granulomas, né, é importante a gente saber
a diferença entre nódulos e granulomas, tumefações, né, neoplasias, tudo que eu posso fazer com a imagem. Essa imagem, junto com todas essas práticas clínicas, vão me dar um diagnóstico de qualidade. O clínico tem que ter presteza, mas em muitos casos ele não deve ter pressa. Por quê? Porque às vezes nesse afã de se chegar a um diagnóstico, se coloca um leque de doenças e de problemas muito grande, às vezes assustando até o tutor do animal, né? Então, quando o clínico que está lá no campo, né, geralmente esses animais estão a campo, poucos deles são atendidos em hospitais e locais de atendimento, o clínico tem que ter muito cuidado, né, para que ele possa relatar de maneira resumida e entendível, né, nas diversas compreensões, né, em termos de níveis culturais e tudo mais, para que a gente não assuste o tratador, o dono do animal, para que ele não acabe tomando cuidados excessivos que podem até prejudicar. Então, isso tudo aqui é necessário, na verdade, na maioria dos sistemas onde existem suspeitas de afecções. E aí nós temos algumas perguntas e como a gente se reportar, né? Como eu vou diagnosticar uma doença hepática, né? Icterícia é um sinal ou é um sintoma? O que eu vejo na icterícia? Mucosas amareladas, né? É um sinal de icterícia, mas ele pode ter um diagnóstico diferencial? Pode, porque eu tenho alguns outros problemas que podem me dar a mucosa amarelada. Então, icterícia. Olha, se eu tenho icterícia, qual é a falha que eu estou tendo na produção de bilirrubina? Ela pode ser infecciosa, ela pode ser só inflamatória, ela pode ser nutricional, ela pode ser de manejo, né? Existe uma tendência a animais confinados, né? Confinados e que não tomam sol, porque às vezes estão confinados, mas tomam sol, a formar um certo grau de icterícia, né? Existe essa correlação. Hepatomegalia. Bom, essa na anamnese, e se eu juntar com a palpação, eu vou sentir que o fígado está aumentado. Se o fígado aumentado pode ser uma cirrose? Pode ser uma neoplasia também, pode ser uma disfunção renal degenerativa? Pode também, né? Onde se aumenta o espaço intersticial ou a produção desordenada de células, aumentando assim o tamanho do fígado. Dor abdominal, ela é importante e como, né? Uma ruptura mesmo de vesícula, ela caindo aquele ácido biliar na cavidade, vai provocar uma dor intensa, né? A maior contratilidade do fígado, um trauma. As pessoas, às vezes, esquecem que um trauma, né, é muito comum em currais se ter os cantos. Por isso que a gente diz assim, olha, como é importante você fazer uma planta de boa qualidade, onde o animal saia reto. A gente vê plantas que o animal sai do tronco ou do brete e tem que fazer uma curva. E se for para o lado onde está o fígado, eu posso a todo momento estar batendo. Quer dizer, se eu boto um rebanho ali no tronco, né, 5, 6 vezes no ano,
eu vou ter a cada momento uma injúria ali no fígado em alguns animais mais arredios. E isso, através do trauma, eu posso causar algum problema renal, né? E posso causar, além de dor abdominal, uma hepatomegalia. A ascite também, né? Quando o fígado tem a sua dificuldade ou até a falência na produção de proteínas, as albuminas estão dentro dela, e o que vai diminuir? Diminui essa pressão osmótica, há extravasamento de líquido para a cavidade abdominal, e aí a provocação de ascite, né? Cirrose pode vir acompanhada de ascite? Pode, né? Algum outro problema, né, de neoplasia pode vir acompanhado de ascite? Também pode. Gente, banhos constantes, né? É muito comum a gente chegar em propriedades onde o cara está usando ali há 8 anos, quase que de 60 em 60 dias ou menos, barragem. O pessoal adora barragem. Barragem já resolve tudo. E, na verdade, às vezes não resolve porque já está com a resistência grande. E você está fazendo com que esse animal ele tenha uma quantidade circulante de substância tóxica lá do carrapaticida muito grande, e durante muitos anos está ali circulando aquela droga, né? E o fígado vai começando a ficar refratário, sem capacidade de estar detoxicando a todo momento aquela droga. Ora, ele aí começa a ter dificuldade também, ele próprio se intoxica com a droga e começa a ter disfunções, começa a ter dificuldade, menores áreas produzindo aminoácidos e outras substâncias, e aí tem que tocar na albumina de novo, e isso faz com que essa toxicidade leve a um ascite, né? Eu já cheguei em vários locais que o percentual de ascite era alto e a correlação da ascite com a frequência de banhos contra carrapatos, né, era muito grande, né, porque aquilo é absorvido rapidamente pela pele, cai na corrente sanguínea e aí imagine que através do sangue o carrapato morre. Então ele está circulando também. Uma parte é detoxicada no fígado, mas a outra parte, aquela estrutura é feita justamente para que não se detoxique tudo e fique circulante para matar o carrapato. Então, a gente precisa de outros manejos, né? E aí o clínico tem que saber uma porção de manejo sobre como controlar a incidência de carrapatos, que também, na hora que ele suga o sangue, ele emite substâncias tóxicas, inclusive substâncias anticoagulantes, né? E isso vai sobrecarregar o fígado, porque são toxinas potentíssimas. E aí vocês têm que saber a associação de sinais clínicos associada à lesão hepática, né? Nem sempre são o que é essa figurinha aí, rapaz. Quem é que está em cima do pato é um gnomo. Então, nem sempre são sinais patognomônicos. Isso é importante a gente saber. E o que é um sinal patognomônico? É um sinal que caracteriza aquela doença, né? Os sinais são diversos, porque quase todos esses sinais, em muitas outras doenças cardiovasculares, em muitas outras doenças renais, intestinais, esplênicas, eu posso ter esses sinais. Por isso que os sinais clínicos associados a lesões, eles não são patognomônicos. Eu tenho que avaliar esses sinais e juntar com o exame clínico, a anamnese.
né? Principais achados clínicos, né? Anorexia, depressão, letargia, perda de peso, diarreia e desidratação. Esses são achados clínicos gerais, né? Ora, mas veja que esses achados clínicos podem ser verminosos, eu posso achar tudo isso aí, ó. Tá vendo? Por isso que esses achados clínicos e os sinais também, eles não são patognomônicos, né? Achados específicos aí já vai me dar um direcionamento, né? Para eu dizer, olha, isso aqui pode ser que seja um problema hepático. Aumento de volume abdominal, organomegalia, efusão e hipotonia muscular, icterícia, fezes acólicas, encefalopatias e coagulopatias, né? É importante a gente ver como é que está a característica da coagulação do sangue. O bom clínico, ele vai observar tudo isso para juntar, para montar raciocínio clínico, né? Então, esses são achados específicos de problemas hepáticos. Alteração hepática primária e secundária, né? É uma questão muito discutida, muito polêmica, né? Eu posso ter uma lesão que ela começa, uma alteração que ela começa no fígado e vai aí se disseminando pelo sistema, pelos outros sistemas cardiovasculares, como a gente deu o exemplo da pressão arterial, né? Mas tem outras tantas, frequência cardíaca, frequência respiratória, né? Será que essas alterações hepáticas começaram realmente no fígado ou elas são reflexos de outros sistemas, né? É sempre uma incógnita, né? Ela é primária ou secundária? Uma boa anamnese vai me dar o direcionamento, né, para saber se ela é secundária ou primária. Muitas vezes a gente, depois de tudo, até do tratamento, ainda assim nós ficamos em dúvida. Será que foi um problema cardiovascular que acabou afetando o fígado ou foi um problema do fígado que acabou afetando a parte cardiovascular? Vão haver situações em que eu vou ficar na dúvida e vão haver situações que eu vou errar, eu vou tratar como um problema cardiovascular e hepático secundário ou vice-versa. O importante é que o clínico ele tem a capacidade de desenvolver o raciocínio e dali saber até quando ele errou. Puxa, peraí, eu errei, isso aqui não era primário, era secundário. Ou ao contrário, mas o tratamento às vezes é eficaz. Quando a gente segue todos aqueles passos, né, que a gente está colocando aí desde o início da aula. Bom, construção do diagnóstico. Outras alterações, como hiperadrenocorticismo, né? Então, a adrenal começa a produzir demais corticoide, né? Diabetes mellitus, também, através de exame, a gente pode detectar, juntando com os sinais clínicos e os achados, né? Pancreatite, é importante, às vezes eu posso ter um problema no pâncreas, insuficiência cardíaca congestiva e tantas outras, né? Tantas outras alterações podem
ser provocadas com o problema hepático. Lesão hepatocelular e colestase. Pode ser moderada, severa, aguda ou crônica, né? A lesão hepatocelular, eu só vou detectar ou através de um exame de imagem ou através de exames complementares, exames laboratoriais. E aí eu tenho como causa hipóxia, né? Vai chegar pouco oxigênio nos tecidos, doenças metabólicas várias, né? Intoxicações, inflamações, neoplasias, traumas, obstrução de ductos biliares. Eu também posso ter por uma disfunção, né? Formar cristais, pedras na vesícula. Isso dói muito. Não sei se dói tanto quanto as renais, mas as pedras na vesícula, né? Os cristais de vesícula doem muito. Às vezes tem que até fazer uma operação em ruminante e a campo, isso não é comum, né? Dificilmente a gente faz. Animais de alto valor econômico, genético, ainda vão para hospitais e é feito, né, toda essa a nível de campo, isso aí achar é muito difícil, viu? Então, essas são as causas. Testes diagnósticos variam dependendo do processo e da extensão da lesão. Os animais podem apresentar doença hepática e ausência de insuficiência hepática. Então, todos esses animais, eles podem eles podem apresentar, né, insuficiência hepática com a doença hepática ou a não insuficiência hepática com a doença hepática. Como é que eu vou saber isso? Quando eu tenho funções que temporariamente não retornam, né, após a lesão, eu digo que não houve... Sim, desculpe. Deixa eu voltar tudo. Como é que eu diagnostico um animal que pode apresentar uma doença hepática e uma ausência de insuficiência hepática? Bom, aquele animal foi feito todos os testes, né? TGO, TGP e tantas outras substâncias, a SLT, e tantas outras substâncias que vão me dizer a função hepática. E aí eu vou, dentro desse quadro, eu vou, após o tratamento, né, e a cura da doença, eu vou submetê-lo aos exames outra vez. Ora, se eles deram alterado durante a doença, mas após a doença, após a cura da doença, eu solicitando os exames e eles voltarem ao normal, eu digo que não houve uma insuficiência hepática. Mas, após a cura da doença, se algum desses exames derem alterados, dentro dos parâmetros, né, estabelecidos, eu vou dizer que houve uma doença hepática e uma insuficiência hepática. Por quê? Porque o fígado ficou afetado nas suas funções. Como é que eu sei isso? Através de produção, por exemplo, de albumina, de insulina, de glucagon, de alguma daquelas substâncias que está lá no slide, né? Alguma daquelas produções. Se eu ver que após a doença eles ficaram alterados, eu digo sim, houve a insuficiência hepática, né? Então, essa é o diferencial. Poucos hepatócitos mantêm a sua função normal. Na insuficiência hepática, isso é o que ocorre. E se eles não mantêm a sua função normal, eles alteram o metabolismo e o catabolismo para cada uma das funções que eles sejam recrutados.
o fígado falha em retirar do sangue substâncias. Normalmente são eliminadas, não sintetizam adequadamente produtos como albumina, colesterol, glicose, ureia, né? Então, outro dia até, eu não sei se foi aqui com a gente, eu perguntei, o ruminante, ele é ureotélico ou amoniotélico, né? Então, se ele produz ureia lá, o fígado, ele é ureotélico, né? Insuficiência hepática, destruição de hepatócito, né? Maior que 70% a 80%. Tá vendo? E aí nós temos aí duas fotos, né? Uma do fígado, todas as duas, né? E retirada aí. E retirada aí a parte lesionada, tá vendo? Nesse caso, a destruição desse tecido com fibrose, há insuficiência hepática. Essa insuficiência tem o grau, né? Como a gente viu lá, moderada. Então, doença hepatobiliar de bovinos, principais tipos, né? E aí a gente foi pesquisar o que mais tem a prevalência, né? Prevalência e incidência são índices diferentes, viu? É bom vocês terem na cabeça isso aí. Abscessos hepáticos secundários de ruminantes, né? Fusobactério necrófora, Corynebacterium pyogenes, né? O Corynebacterium pseudotuberculosis em caprinos e ovinos, não que não possa dar em bovinos, também pode, né? Facíola hepática, né? Que é a faciliose. Hemoglobinúria bacilar, né? De Clostridio. E aí você vê a importância da vacinação contra a Clostridio, né? Hepatite bacteriana secundária e sepsemia, né? Tudo doença hepatobiliar. Essas geralmente vêm acompanhadas de insuficiência hepática. Quando eu digo isso, eu já estou dando a ideia que, após uma doença dessa, dificilmente o fígado vai se regenerar para assumir. Ele vai ter uma perda, se é 5%, 10%, 50%, 30%, a gente não sabe. Mas ele, geralmente, nessas doenças aqui, ele vai ter insuficiência hepática. Clostridio 9, né, tipo B, intoxicação por ferro devido a hematínicos injetáveis. Gente, como isso acontece em graus diversos. É muito comum, a pecuária nacional, ela vive, como eu sempre digo aqui, de um certo xamanismo. É muito comum bezerros sem necessidade nenhuma, em caprinos podem levar até a morte, né? A ferrodextrano. Gente, ferrodextrano é pouco absorvível por ruminante, né? O ferro amoniacal não, já é melhor absorvível. E se criou um costume que foi trazido por ignorantes que criavam suínos em granjas, né? Porque se for suínos a pasto, existe esse sistema de criação e de boa qualidade, não se precisa de administração de ferro, né? Logo após a nascer, ou 24 horas depois, ou 48 horas depois. Né? O ferro geralmente é perdido através de verminoses, graus de verminoses altos. O ferro é reaproveitável, principalmente pelo fígado. Então, o bezerrinho nasce, o búfalo nasce, o caprino pode levar à morte, não que os outros não possam levar, mas o caprino é mais comum porque ele tem uma dificuldade dessa detoxicação de ferro, principalmente quando ele é mais novo, né? O sistema ainda não está todo formado, principalmente as funções hepáticas. E aí, manejo, nasceu, deu um ferrodex para prevenir anemia.
ele dá um ferrodex para sobrecarregar o fígado, na verdade. É isso que acontece, né? Então, existem manejos que você chega na fazenda, está aquela quantidade de ferrodex, porque está na época das vacas parirem, das cabras, das ovelhas, e tome-lhe ferrodex, sem necessidade nenhuma, aumentando a toxicidade do fígado, né? Isso E, às vezes, muito desses vêm acompanhados com cobre. É muito comum vir ferro com cobre, né? Porque eles estão dentro do mesmo metabolismo. E esse costume vocês, como clínico, têm que tirar, né? Ferrodex pode ser aplicado, ferrodextrano, e aí você tem que ver a forma do ferro, até numa situação de um animal que está com afecção, uma verminose alta, perda de sangue, né? Aí você, como coadjuvante, vai aplicar o ferro. Mas o animal sadio, normal, ou como preventivo, não se aplica ferro. Mesmo porque, se ele consumir o sal mineral, desde a partir dos 8 dias de idade, o que deve ser feito, lá no sal mineral vai ter ferro. E é um dos minerais que se perde menos dentro do metabolismo, né? Se excreta e secreta muito pouco ferro. Ele é reaproveitável. Daí ser mais fácil a sua intoxicação, né? Em vários níveis. Intoxicação por zinco, mixomatose, aflatoxicose. Tudo isso são doenças hepatobiliares, né? Gente, e aí tá o nosso bezerrinho, né? Tomando uma. E esse vai ser como é que chama? Um candidato à cirrose. Não pense que o ruminante não pode ter cirrose. O ruminante também tem cirrose. Tá certo? De uma maneira geral, vocês devem estudar muito a fisiologia, né, no DUCS, sobre as funções hepáticas, e daí vocês partem por radostite, que eu chamo de blood, mas muita gente chama de radostite, e para saber as patologias hepáticas. Lá, pega fígado, estudou ali, vai ter tudo que a gente conversou aqui, vai estar lá no radostite. Certo? Se eu não me engano, a segunda que vem é o nossa parcial. Eu acho que é a segunda que vem, Misael. Eu acho que é a segunda que vem. É a nossa parcial, mesmo horário aqui, mesma sala, 210A. E vamos para as perguntas. Dúvidas aí da turma? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Gente do céu. Agora eu fiquei passado. Ninguém com dúvida. Stephanie, não tem nenhuma dúvida? Mônica. Mônica, tá me ouvindo, Mônica? Mônica tá sem microfone, professor.
É. Tá. Alguém que esteja sem microfone está com dúvida? Bom, aqui já tem algumas perguntas. Professor, a aula que vem será a parcial? Sim, deixa eu pegar aqui, me dá 2 minutos aqui, deixa eu pegar aqui a tabela. Parcial de clínica, dia 25/5. Gente, agora, Ana, você não está no grupo, não? Tayara não passou isso para vocês, não? Da parcial de A. Estou perguntando por quê. Eu fico com medo que alguém não esteja no grupo, né, dos alunos, e assim, para saber se essas comunicações que eu tenho feito estão chegando. Ontem à noite eu botei esse slide, né, para a Tayara colocar hoje para vocês. Né? Lidiane está sem dúvidas. Mônica está sem dúvidas também. Tayara está passando tudo direitinho. Ela mandou. Sim, mas Ana, perguntar sobre a foto e fazer a parcial, tudo tem sentido, né? Antes de começar a parcial, eu posso discutir, né? Não, uma coisa não invalida a outra, não. Por isso que eu falei, né? Porque algumas coisas são importantes a discussão, e aí depois a gente faz a parcial, viu? Não invalida uma coisa da outra, não. Tá, se não tem dúvida. Gente, Guilherme, beleza, Guilherme. Sim, a acidose pode ser causa primária de uma possível alteração hepática, com certeza. A maioria das acidose, alcalose também, viu? Alcalose também pode ser causa primária. O inverso dificilmente, viu, Guilherme? O inverso dificilmente. Carla, professor, quais seriam os tratamentos a campo para tratar problemas hepáticos? Carla, nem Jesus Cristo responde sua pergunta. Porque, veja bem, problemas hepáticos, eles são diversos, né? Então, eu não sei que tipo de tratamento eu vou aplicar. Tratamento, Carla, eu só aplico quando eu sei diagnóstico ou quando eu tenho um diagnóstico, um prognóstico. Eu cheguei lá na propriedade, né? Como você está perguntando a campo, eu cheguei lá na propriedade. Eu vou passar só aquele dia na propriedade. Então, naquele dia, se eu fui lá para atender clinicamente, né? Eu preciso fazer todos os exames que estão à minha mão. Às vezes eu não tenho condição de fazer exames laboratoriais,
mas eu tenho condição de fazer palpação, exames clínicos, uma boa anamnese, observação de tudo, deixar esse animal isolado para eu poder observar fezes, se for o caso, colher essa fezes através de uma palpação, urina, né? Observar a urina, eu posso, através de uma sonda, colher urina, ver medir o pH dessa urina, cheirar essa urina. Tudo isso vai me dar condição, Carla, de construir um diagnóstico. Depois que eu construir um diagnóstico, é que eu vou ver. Se eu tiver desconfiança de uma questão infecciosa, sim, eu vou passar algum antibiótico dentro daquele diagnóstico ou prognóstico que eu tenho, porque eu não vou voltar ali, eu tenho que deixar pelo menos algum tratamento, né? Ou, às vezes, nem fazer, dizer, ó, segura aí, quando eu chegar lá, colher algum material, levar para fazer, né? Se eu tiver um ultrassom, eu vou lançar a mão de uma ultrassonografia da parte hepática, né? Se eu achar alguma imagem sugestiva de tumoração, de fibrose, eu vou chegar a um diagnóstico. E aí, algumas nem tem tratamento, algumas afecções, Carla, nem tem tratamento. Outras, antibióticos, protetores hepáticos, né? Vou hidratar esse animal, né? Fazer uma hidratação. Aí, a depender, eu vou escolher ou um soro fisiológico ou um rigelactato, né? E aí vou fazer até uma desintoxicação, se for um caso de intoxicação, através de uma soroterapia endovenosa. Então, o tipo do tratamento ele é muito diverso, né? Se eu sentir que o animal tem dor, eu vou aplicar alguns agentes analgésicos, né? Para que o animal tenha mais conforto. Então, o tipo do tratamento, sem diagnóstico, não tem tratamento. Eu só posso indicar tratamento quando eu tenho um diagnóstico. A clínica, o mais importante na clínica do que o tratamento é o diagnóstico. Com o diagnóstico, eu vou conseguir chegar ao local certo. Tá, Larissa. Professor, é rotina exames laboratoriais, sei que em pequenos uma taxa importante para a verificação é a ALT, e em grandes é a AST. Pode falar sobre isso? A rotina no campo, não. Eu não tenho muito como no campo, só em propriedades muito perto, geralmente leiteiras. Confinamento mesmo, o cara não perde nem tempo. Primeiro, não vai nem ter tempo de fazer diagnóstico. O animal não está respondendo ao tratamento, ele sai do confinamento, né? A clínica de grandes são animais de alto valor, geralmente animais de leite. Porque uma vaca de leite, ela está ali dando receita o tempo todo. Então, tem como você investir nela, né? Mas não tenho como a rotina é essa, ela está montada, né? Mas a campo, dificilmente. Uma vaca ou outra, ou porque é uma matriz de alto valor, um reprodutor de alto valor, né? No caso de caprina ovina, a mesma coisa. Ou um animal em produção de leite, mas em animais de abate, isso aí não é feito. Uma vaca mais comum, com problema hepático, ela vai morrer com problema hepático e não vai ser diagnosticado, né? Não existe esse tempo para a clínica. Sim, em pequenos é importante a verificação de ALT e em grandes é a AST. Eu só vou discordar um pouquinho de você. A ALT e a AST ela é importante nos dois, mas, inclusive, a correlação entre elas, entre a ALT e a AST, certo? Existe um livro, Exames Clínicos, que é importante vocês terem essa visão. E, para eu aprofundar mais,
eu teria que saber se você sabe em que condições e para que eu peço um ALT e um AST. Quando eu vejo pedir um só, eu vejo que o clínico não está correlacionando. E isso ele pode ter uma distorção no seu diagnóstico. Pode passar. Mas, geralmente, eu peço os dois para fazer uma correlação. Né? É importante vocês pegarem os livros de exame clínico, né? Cuidado com o Google e Wikipédia, já vi muitos erros sobre a ALT e a AST. Esses livros tem na biblioteca virtual, né? E tem também como vocês baixarem em PDF. Exame clínicos de grandes ruminantes, ou de grandes, de clínica de grande. Me esqueci o autor, mas tem lá. Eu acho que tem na referência também minha no AVA. Se não tiver, na biblioteca virtual tem. E, mesmo assim, a gente consegue baixar em PDF também alguns livros. Então, é importante você aprofundar na importância... Por que eu estou pedindo a ALT e a AST? Aprofundem nisso. E veja a correlação entre os dois. Que tipo de função ele vai me dar? Eu vou pedir esses exames quando eu quero ver a função, mas para um determinado diagnóstico, né? Eu quero saber se, inclusive, eu posso classificar como insuficiência hepática ou não. Por isso que eu peço a ALT e a AST. O que mais? Quem não tem o chat pode até pedir para o outro colega fazer a pergunta, viu? Tá. Gente, sem mais perguntas, estou aguardando aqui mais um minutinho. Não tendo perguntas, a gente vai encerrar. Lembrem que a gente vai abrir na próxima segunda-feira com a discussão daquela imagem, daquele fígado, né? As possíveis, o que eu quero de vocês é um raciocínio clínico. Então, a gente vai abrir, vocês vão poder botar a discussão aqui no chat, ou quem quiser falar, abre o microfone e fala também, não tem problema nenhum. Viu? Bom, já que as dúvidas param por aí, uma boa semana para vocês, tudo de bom, né? Estudem só a unidade 3, não precisa estudar nada da 4, quer dizer, fígado não cai também na parcial, mas já vão estudando, porque cai na oficial. Assim que for liberada a data da oficial para a gente vai liberar para vocês, viu? Um abraço a todos.